Olá, boa noite. Aqui estamos mais uma vez nessa jornada chamada Calmamente. Invista naquilo que te traz paz. Essa é a proposta. Eu me sinto extremamente honrada de estar nessa caminhada de autoconhecimento, de autopercepção, especialmente de temas que são práticos para o nosso dia a dia mesmo, para nós pensarmos em perdas, como pensamos na semana passada, e na necessidade de mantermos a esperança viva. Nós somos o povo da esperança, nós somos o povo da confiança em Deus. Nós estamos trabalhando para ministrar sobre a vida dos outros a fé, a esperança, a confiança no Deus vivo. A educação adventista é essa educação que ensina não somente para o que é acadêmico, mas para a eternidade, não é assim que nós dizemos? Então, aqui estamos numa idealização da educação adventista em Brasília, calmamente, investindo naquilo que traz paz aos professores, aos servidores todos da educação adventista, animando-os, fortalecendo-os, considerando a necessidade de dar atenção à saúde emocional, à saúde mental e à espiritualidade, claro, aos relacionamentos, à vida prática. E bendito seja Deus por essa oportunidade. Vamos orar, vamos pedir a Deus que Ele venha nos trazer em sua companhia esse refrigério para a nossa alma, do qual tanto precisamos. Vamos orar. Pai querido, nós nos reunimos aqui no nome de Jesus para pedir que o Senhor resplandeça a sua luz sobre nós, tenha misericórdia de nós, nos acolha, porque temos muitas necessidades, precisamos do teu socorro, precisamos que o Senhor nos ajude. Abençoa, Senhor, a todos estes envolvidos com a formação de outras pessoas, que estejam eles cheios do Espírito Santo, que sejam socorridos em suas necessidades físicas, mentais e espirituais, por tua graça e misericórdia, em nome de Jesus Cristo. Amém. E orando também, é claro, pelas famílias, né, que são atendidas pela educação adventista, os pais, os filhos, que são abençoados pelo trabalho de vocês, com tanto esmero, com tanta dedicação. Bendito seja o Senhor por isso. Que privilégio, não é? Mas dá trabalho, eu sei. E porque dá trabalho, nós muitas vezes nos desgastamos bastante. Afinal de contas, quem trabalha com educação pouco tem folga na vida, porque tem muito trabalho que leva para casa e agora, nesse tempo de pandemia, o trabalho foi transferido muito em parte para casa. Bom, cada um de vocês aí com cada experiência que eu imagino, professores que nunca se viram como youtubers, de repente são apresentadores, estão aí comunicando pela telinha. E aí é a vida nos trazendo surpresas e espera-se que nós nos reinventemos, estejamos prontos para enfrentarmos esses desafios todos, e até aqui nos tem ajudado o Senhor, não é? Graças a Deus por isso. Mas tudo isso traz desgaste, traz cansaço, traz algumas aflições e a gente precisa cuidar. A gente precisa lembrar que nós não somos invencíveis e a gente precisa cooperar com o Criador. Deus nos chama para sermos seus cooperadores. E como nós temos cooperado com Deus na manutenção da vida? Quais são os nossos cuidados? Quais são as atenções básicas que nós temos dado à nossa saúde? A nossa saúde como um todo, integralmente, o corpo e a mente. E essa vida que nós temos movida, é a palavra que me faz pensar sobre movimento mesmo, sabe? Atividade que exige energia. E como nós estamos, por exemplo, repondo as nossas energias, como nós estamos descansando, como nós estamos fazendo a manutenção da vida. Eu lembro que certa vez Jesus Cristo recebeu os seus discípulos. E Jesus Cristo, isso está lá em Marcos capítulo 6, a partir do verso 30, os apóstolos voltaram de uma missão, estavam extremamente empolgados contando a Jesus Cristo o que havia acontecido. E Jesus Cristo então diz exatamente assim, olha, vou ler para você, no verso 31. Jesus Cristo disse, vamos sozinhos até um lugar tranquilo para o descanso?
pois tanta gente ia e vinha que eles não tinham tempo nem para comer. Você vê que Jesus se importa em que cumpramos a nossa missão. Ele diz: ide, prepare as aulas, dê as suas aulas, receba as crianças, cuida dos pais, administra, se envolve, limpa a escola, todos nos seus devidos lugares, no trato com as finanças, todos ocupando seus devidos lugares e cada um levando seus fardos todo dia. Cansa, desgasta, tem que lidar com N pessoas, com N famílias, N tipos de educação. E você ainda tem a sua vida particular, tem o seu casamento, tem os seus filhos, tem as suas lutas, tem as suas dores. E a gente cansa mesmo. O corpo pede socorro e às vezes a gente não dá. Mas eu quero lembrar para você que Jesus Cristo não teve o interesse de somente receber aqueles que foram para uma grande missão e simplesmente dizer: que bom, parabéns, entrem no meu reino. Jesus Cristo disse: venham um pouco à parte, vamos para um lugar tranquilo para que vocês descansem e comam. Já que aquelas pessoas eram o tempo inteiro solicitadas, já que o próprio Jesus Cristo não tinha tempo, porque as pessoas não deixavam. Mas Jesus Cristo nunca deixou o que para ele era prioridade. E nada pode ser mais importante do que ter o seu tempo de qualidade e de preferência quando a gente consegue o mínimo de quantidade, se é que você me entende. Jesus se preocupa em que você dê atenção a cuidados que são necessários para que você continue ativo nessa missão. E a pergunta, então, é: você tem pensado em como, com a sua vida, você tem administrado o que lhe compete? Jesus te chama para um descanso. Você tem feito assim? Autocuidado. Vamos falar de autocuidado, então, assim, bem rasgado. Nós temos cuidado do corpo e da mente? Como? Ou temos deixado a vida nos levar? Temos deixado que as coisas aconteçam e do modo que acontecer eu estou sendo levado porque as circunstâncias são pesadas, as dificuldades são muitas, mas nós precisamos de um tempo para descansar. Nós precisamos da tranquilidade para repousar. Nós precisamos nos desligar para aquietar o nosso coração. Eu quero lembrar para você que nesses tempos malucos, nesses tempos que endoidecem a gente, com tantas atividades, com tantas tarefas, se você não priorizar a sua vida, sabe o que vai acontecer? As pessoas talvez irão lhe visitar e dizer: pobrezinho, morreu de tanto trabalhar. Pobrezinha, morreu de tanto trabalhar. Está doente, está lá com depressão, está enfrentando uma crise de pânico, está de atestado, pobrezinha. Foi atropelada por uma enxurrada de dores e ela não deu atenção a nenhuma das dores. Não escutou o convite de Jesus para que fosse um lugar à parte, descansasse, buscasse um pouco de equilíbrio, um pouco de bem-estar, de desfrutar um pouco da vida, sentir o gosto dela. Apesar de parecer que são águas amargas, o nosso Deus nos faz descansar e ter paz, sentir a doçura do seu espírito e considerar que o Senhor não pede que somente trabalhemos, mas que também nos assentemos aos seus pés para ouvi-lo, como fez Maria quando estava em casa de Marta e recebera Jesus ali para aquele momento de refeição, de interação social, mas a prioridade não era mais estar na cozinha,
Com certeza a comida já estava pronta, mas Jesus Cristo disse: Marta, Marta, por que te ocupas com tantas coisas? Por que te preocupas com tantas coisas? As tantas coisas nos adoecem. As tantas coisas roubam as nossas energias, minam as nossas energias por completo. Quantas pessoas estão doentes? Quantas pessoas estão esgotadas fisicamente, emocionalmente, porque elas não deram prioridade? E veja bem, é preciso lembrar que à sua volta há tantos afazeres e há tantas pessoas que solicitam a sua atenção, solicitam o seu trabalho. Você tem que dar conta de tudo no trabalho fora de casa, tem que dar conta de tudo o trabalho que se faz dentro de casa, especialmente as mulheres. Mas eu volto a dizer para você, hora destas, você está de atestado, você pode estar com um diagnóstico, pode ser alguém que perde de experimentar a vida, porque simplesmente não deu atenção às suas necessidades básicas de descanso, de sono, de comida e comer bem, ter o seu tempo, dar atenção ao que é necessário para que a sua vida se mantenha e esta vida seja para a glória de Deus. Vamos falar de outro autocuidado, já que eu pincelei aqui rapidamente, você dar uma atenção à sua agenda, aos seus compromissos e identificar se você está entre os compromissos. Você tem compromisso com você? Você tem compromisso com o silêncio? Você tem compromisso de não fazer nada para cuidar de você? Você tem algum compromisso de prestar atenção na sua saúde, nas suas necessidades? Você tem compromisso com você? Veja se o seu nome está na sua própria agenda. Na sua rotina do dia, você encontra você mesmo ali para dar atenção? E olha, eu digo a você sem medo de errar. Quando Jesus Cristo entra na vida da gente, Ele organiza a nossa vida. Ele põe as coisas no seu devido lugar porque Ele se torna prioridade e Ele prioriza a mim e a você também. E aí eu quero fazer você pensar sobre um outro tipo de autocuidado que muitas vezes nós não consideramos, porque parece que é de um outro departamento, mas tem a ver sim com você considerar o seu semblante, as suas palavras, a sua postura, as suas escolhas, as suas decisões, os seus pensamentos. Autocuidado é também cuidar do que você imagina pode não ter controle, mas tem gerência e está em suas mãos. Autocuidado, cuidado com suas palavras, são sempre muito negativas. Elas vão minar em você qualquer coisa positiva e o seu cérebro vai acreditar. Eu vou ler aqui um texto para você que eu separei muito rapidinho, entre tantas coisas lindas que nós encontramos expostas de Deus para mim e para você. Essa é uma alusão à necessidade de nós cuidarmos dos nossos pensamentos, das nossas palavras, daquilo que é autocuidado mesmo, de fato profundo e real, que tem a ver com cuidar da nossa mente, do quanto ela absorve aquilo que a gente diz e se torna verdade quando se torna um hábito ser alguém que não cuida das palavras, não cuida do que pensa, mas se entrega como que ao vento, como folha de outono sendo levada daqui para colar. Olha então o que está no livro Mente, Caráter e Personalidade, no volume 2, justamente num capítulo que está falando de comunicação. Eu achei interessante que aqui, enquanto comunica, e nos instrui sobre comunicar, me chamou a atenção palavras assim, ó. Palavras que destroem a vida. Acendeu uma luzinha, eu comecei a pensar e continuei a leitura mais atentamente. Autocuidado é você incluir na sua vida palavras que sejam bênção,
para si e para os outros ao redor. Vou ler como está. Severas palavras, põe a tua confiança no Senhor Jesus Cristo, lembra-te de que pela veemência te ferirás a ti mesmo. Às vezes as nossas palavras, sem o Espírito de Cristo, elas são ferinas contra nós mesmos. Isso é muito sério. Nós atraímos para nós mesmos enfermidades, atraímos para nós mesmos prejuízos. Agora vem algo que é maravilhoso. É assim, ó. Quanto mais falardes em fé, tanto mais fé tereis. Autocuidado é você perceber as palavras que tem dito, se elas são bênção ou maldição para a sua própria vida. As palavras que você tem dito, elas serão acreditadas pelo seu cérebro. A sua mente vai trabalhar sobre aquela imagem que você cria quando pronuncia palavras. E o seu corpo vai experimentar, a sua fisiologia vai responder àquilo que você diz, como aquilo que você pensa, do mesmo modo que vai acompanhar o seu comportamento. Autocuidado. Inclua na sua lista de autocuidado, prestar atenção nas suas palavras e nos seus pensamentos. Pensamentos que devem ser dirigidos, pensamentos que devem ser guiados. Sabe, outro dia eu estava ouvindo a proposta de uma prática de meditação guiada. Deixa eu entender isso aqui, deixa eu ouvir isso aqui, como é que isso aqui funciona? Esses vídeos que você encontra no YouTube tem uma musiquinha, um som de natureza e alguém que vai narrando, e eles chamam aquilo de exercício de relaxamento, e alguém que vai dizendo palavras, construindo ideias, dizendo agora pense nisso, pense naquilo, pense num pôr do sol. E sabe o que acontece? Pessoas pagam para ter aquele tipo de exercício quando é algo mais personalizado, tem aplicativos, e não é barato não. Para guiar os pensamentos. Somos nós capazes de guiarmos os nossos pensamentos pela palavra de Deus. Em dedicarmos tempo a buscarmos em Deus paz. Em ouvirmos música que nos traga alegria, que nos traga paz. Em ouvirmos canções espirituais, salmos e melodias que inundam a alma da gente com alegria, bem-estar, paz. E é bíblico. Autocuidado tem a ver com você cuidar, de indicar o caminho por onde você deseja e sabe que deve seguir. Mas há pessoas que elas são viciadas em palavras malditas. Há pessoas que são viciadas em pensamentos malditos. E elas se sentem refém. E elas não têm o cuidado de lembrar que elas são autorizadas pelo Espírito de Deus a confrontar o mal das suas palavras, a confrontar o mal dos seus pensamentos, para que o seu destino seja mudado. O curso seja alterado e, em lugar de caminhar para as trevas, volva-se para a luz. Autocuidado tem a ver com perdão. Eu pergunto para você, tem alguém aí que tem vivido alguma dor, alguma culpa, algum peso sobre suas costas? Ou tem sido negligente com o significado daquilo que é tão urgente para a nossa leveza de alma, para a nossa paz, para a saúde mental, mesmo do corpo, que soma muitas doenças? As doenças psicossomáticas estão aí para mostrar que muitas pessoas têm no seu corpo dores terríveis, porque carregam no peito raiva, ódio, ressentimento, não escutaram o que a palavra de Deus diz.
O apóstolo nos faz saber: não deixe que raízes de amargura tomem o seu coração. É autocuidado. É você amar a Deus e se amar. Saber que perdoar não é porque é bonzinho, boazinha, mas porque em primeiro lugar é temente a Deus e em segundo lugar demonstrar inteligência. Eu quero paz. E a gente pode, quem sabe, em outro momento, fazer um encontro só com o tema perdão. Autocuidado, sobre os quais eu venho falar para você hoje, passa por sua agenda, encontrar você ali, o seu tempo de cuidar da saúde, o seu tempo de descansar, o seu tempo de dormir, o seu tempo de acordar e buscar ao Senhor, o seu tempo de organizar a sua vida, não desperdiçar tempo, mas dedicar-se àquilo que realmente é importante, significativo e urgente, necessário e importante. Mas agora a gente dá uma olhadinha para dentro da gente, porque tudo começa aqui dentro da gente. Como é que você cuida? Como estão as tuas emoções? Como estão os teus pensamentos? Como estão as tuas palavras? Indicando o quê? Falando a respeito de quem? Sabe, muitas vezes nós não temos cuidado com a nossa vida, a vida que Deus nos confiou para gerenciarmos, para sermos mordomos, cuidadores dela. Nós nos perdemos porque muitas vezes nós estamos perdidos da nossa identidade. Quem não sabe quem é, também não sabe o que faz para se manter nessa vida e alcançar paz, alcançar bem-estar, realizar, chegar lá onde Deus nos disse para chegarmos. E sabe onde Deus quer nos levar? Quer nos levar até os portões celestiais. O Senhor quer nos levar vitoriosos sobre as provas, sobre as dificuldades. Mas, entre tanto que se diz, e eu poderia dizer sobre autocuidado, deixa eu lembrar a você algo que você muitas vezes se esquece. É de saber qual é a sua identidade. Porque a gente cuida melhor quando a gente sabe o valor que tem. Se é uma coisa comum, a gente não cuida tanto assim. É barato, se quebrar, quebrou. Mas quando é algo de valor, pode até ser simples. Mas se quem te deu foi alguém importante para você, você guarda até um papelzinho, um bilhetinho, que seja um papel de bombom. Porque quem te deu é digno de que você respeite. E quando você sabe que o que você tem significa além do que simplesmente carregar um conceito de ser homem, mulher, o que seja a vida para a filosofia, para os doutores, para os entendidos, para os pensadores, importa que eu e você saibamos que a nossa identidade está em um Deus que nos fez a sua imagem e semelhança. E quando nós caímos, Ele nos resgatou, e quando nos resgatou, Ele pôs para habitar em nós o seu Espírito. Você é casa de Deus, o Espírito Santo habita em você, ou não? Sim ou não? Se o Espírito de Deus mora em você, está em você, se move em você, então que fique certo que você tem um valor inestimável para o Deus que escolheu habitar em ti, por meio do Deus Espírito Santo. Isso é valor, isso é poder, isso é um amor grandioso de um Deus poderoso que comunicou a mim e a você atributos que são dele, características dele, como inteligência, habilidades, capacidades. E quando nós estávamos fracos, ele nos deu sua força. Quando nós estávamos perdidos, ele nos deu salvação. Mas nós precisamos nos lembrar disso para saber que quando nós gerenciamos a nossa vida, cuidamos do que nós temos, cuidamos de que nós somos, nós nos lembramos e agimos
segundo a certeza de que nós somos do Senhor. Ele não te quer largado, largada. Ele não te quer de qualquer jeito. Ele te quer ver bem. Esse semblante precisa ser iluminado, porque o Espírito Santo se move em você. Porque você é propriedade, você é feitura, como eu sou, das mãos de Deus. E nesse sentido, eu devo lembrá-lo e lembrá-la, fazer vir à memória o que muitas vezes nós nos esquecemos também. Que propósito Deus tem? É preciso cuidar. Cuidar de lembrar que o propósito de Deus para mim, para você, tem a ver com isso aqui, ó. É exatamente isso aqui, olha. Isaías 43, verso 7. O Senhor diz: tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória, fui eu quem os formou. Você ouviu isso? Eu vou repetir. Tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois eu os criei para a minha glória, fui eu quem os formou. Não é lindo isso? Não é lindo? Então, quando você priorizar quem você é, o que você faz, cuidar da sua mente, cuidar do seu corpo, cuidar dos seus relacionamentos, você tudo faz porque sabe que o propósito de Deus para a sua vida é que você o glorifique sendo quem você é em Deus. Eu acho isso extraordinário. E eu devo dizer isso porque esse é o nosso diferencial. Quando eu cuido da minha saúde, eu cuido porque o Espírito de Deus habita, ele me fez um templo. Você já parou para pensar que Deus me fez um templo? Enquanto o mundo me ver uma unidade para ganhar dinheiro com ela, para me tornar consumista, para ser como todo mundo é, fazer o que todo mundo faz, comprar o que todo mundo tem, me tornar parecida com o que todo mundo é, o Senhor me diz: ei, você é minha imagem e semelhança, você foi escolhida, você foi escolhido, você tem como propósito na vida glorificar a mim e eu dou a você o melhor dom do céu, o Espírito Santo. Que Deus te abençoe, que a imagem de Deus se mantenha viva em você. Que você não se esqueça que quando você escolhe o seu melhor alimento, você o faz porque você tem identidade em Deus e Deus te fez para viver o melhor que Ele planejou para você. A palavra de Deus diz assim, ó, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Quando você pentear o seu cabelo, penteie para a glória de Deus. Quando você fizer uma refeição, faça para a glória de Deus. Quando você fizer um exercício físico, faça para a glória de Deus, porque a glória de Deus está no movimento que eu faço em reconhecer que Ele é o meu Criador. E enquanto eu apresento a Ele uma vida com propósito de servi-lo, de fazê-lo bem, de comunicar que em mim há esperança, que em mim há força, a coragem, a determinação, que eu posso ir além, eu posso ir longe, mas eu começo cuidando de quem eu sou em Deus. Cuide de si, cuide da sua casa, cuide dos seus pensamentos, cuide das suas palavras, cuide da sua saúde, cuide dos seus relacionamentos, cuide de fazer bem tudo o que vier às tuas mãos, faze conforme as tuas forças. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo se mova em você, que a luz de Deus brilhe em você, levante-se, haja para a glória de Deus, viva o propósito de Deus na sua vida. Em tudo que você fizer. O Senhor quer te dar paz, o Senhor quer te dar saúde, o Senhor quer libertar você de vícios, de prisões, de algemas, de limites que o pecado impôs. O Senhor nos liberta. Eu posso orar por você? Para que você cuide de se dar conta
de que você é a imagem e semelhança de Deus. E Ele pede que você viva para a glória dEle. E nós vivemos para a glória dEle quando nós demos atenção a tudo que Ele nos pôs à mão para fazer e para viver. Vamos orar? Pai querido, eu te agradeço por essa oportunidade. Eu peço que o Espírito Santo continue comunicando a tua vida a cada um de nós. Que o Senhor nos ajude no cuidado com a nossa vida pessoal, com os nossos relacionamentos, com o nosso trabalho, com o uso das nossas palavras, dos nossos pensamentos, com o que temos, com tudo que somos, que seja para a tua honra e tua glória, que estejamos guardados no Senhor e pelo Espírito Santo para vivermos à altura do chamado que o Senhor nos fez. Bendito seja o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigada, um abraço e até o nosso próximo encontro. Calmamente, invista naquilo que te traz a paz. Tchau.